Capítulo 67 – Grande confronto. O trabalho de energia interna do mestre Dambeck-yon ajuda a resistir ao veneno. Mas o prédio fechado fez com que o veneno dentro se tornasse contagioso. Neste momento, você deve ir ao mestre Jang Jeon-soo, que ensina a autodefesa. Depois de muito pensar, Dambeck-yon pediu ao vice-diretor que lhe desse permissão para entrar no antigo prédio de pesquisa. No entanto, ela não foi autorizada a entrar imediatamente. E havia uma chance de que suas sementes tivessem morrido. Bem, não há garantia de que as sementes estejam vivas. E tem sido um edifício que tinha sido negligenciado por muito tempo. Não havia necessidade de se apressar, pois havia uma grande chance de as sementes não terem sobrevivido. Aia! Fazia um tempo que as horas de trabalho não eram feitas. Mas ela estava constantemente presa no laboratório. Chegando à porta de seu laboratório, ela franziu a testa dizendo que a fechadura havia sido quebrada. Quem faria isso? Parecia que alguém havia invadido seu laboratório. E seus olhos ficaram atentos, elevando sua energia. Ela estava pronta para uma luta. E ela abriu a porta para verificar se havia intrusos dentro. Mas franziu a testa. O cheiro de flores enchia a sala. E o cheiro era familiar para ela. Seus olhos se arregalaram. A única flor de seu lugar não estava congelada e quebrada. E o cheiro daquela mesma flor estimulou seu nariz. E ela imediatamente bateu na lâmpada para vê-lo. E no momento em que a luz brilhou, ela se sentiu atordoada. Uma façanha de pétalas vermelhas encheu a área perto da janela. Tudo isso era da flor de neve vermelha dourada. Ela não pôde deixar de ficar chocada. Parecia que ela estava de volta ao palácio de gelo do Mar do Norte. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela sorria, olhando para as flores. No caminho de volta para seus dormitórios, Jin Yuki falou com Mumu. Você fez todas as flores florescerem. Por que simplesmente deixá-los lá? Foi o resultado suado de Mumu. As flores que ele trouxe junto com seus amigos foram colocadas no laboratório e ele voltou sem sequer falar com ela. Jin Yuki não conseguia entender o que Mumu estava pensando para que isso acontecesse. E foi a Rian e não Mumu quem respondeu. Hou. Jovem senhor Jin Yuki. Estes são os pensamentos do jovem mestre Mumu. O que você quer dizer? Se ficássemos lá ou escrevêssemos algo para dizer que éramos nós, mesmo que fizéssemos uma boa ação, teríamos sido repreendidos e punidos por violar as regras da academia. Desse ponto de vista, pode-se dizer que este é o julgamento correto. Jin Yuki acenou com a cabeça, concordando com isso. Ao vê-los assim, Moilva estalou a língua. Aprenda essas coisas com Mumu. O que isso deveria significar? O que a Rian disse é verdade. Mas apenas o mestre Dambeck-yon sabe que Mumu sabe sobre as sementes no antigo edifício. Verdade. Mas Jin Yuki, você deve estudar sobre as mulheres junto com suas lições. Mestre Dambeck-yon é uma mulher. E ele trouxe flores para compensar o erro e, além disso, diz que é isso que eu sou. E a emoção que ela sente não será menor. Isso é como tentar impressionar. Indiferente. Mas a uma pessoa. Você não sabe como as mulheres ficam animadas quando são tratadas assim. Isso é verdade. TCH. Você não pode encontrar uma mulher com tanta compreensão. Confie em mim. Estou dizendo a verdade.
Jin Yuki não conseguia entendê-la. Moilva ficou tão frustrada com isso que ela clicou a língua. Se ela vivesse com um homem assim, ela teria que constantemente ensinar. Moilva ficou chocada com o que ela imaginou por um momento. Ela balançou a cabeça em constrangimento. Seu único homem seria Yu Jin-sung. Ela não se juntou a esta academia por essa razão com Jin Yuki e Mumu. Marido Jin-sung. Sinto muito. Os pensamentos de uma mulher que pensou que pecou. Senhorita. Por que você é assim? Jin Yuki perguntou se ela estava bem. O rosto de Moilva ficou vermelho com suas ações. E ele ficou confuso quando ela afastou sua mão. Sim. Vá lá e caminhe. Eu disse para andar a partir dessa distância. Jin Yuki suspirou. Incapaz de entendê-la. E finalmente se afastou 10 passos. Mumu também foi junto com seu irmão e disse: Jin Yuki. Por que você está sussurrando assim? Sou disse que o Sr. Kang Mui tinha aprendido as artes marciais do Monte Mo do primeiro porão da biblioteca secreta. Eu vejo. Então. Mas é estranho. O que é? A flor que estava desabrochando no porão. Disse que esta é uma flor que só floresce no inverno frio. Mas aquela flor não floresceu porque os arredores da flor estavam todos congelados. Não parecia semelhante ao inverno. Certo. Mas toda a terra congelada parecia o gelo do mestre Danbaek-yon. O que? Com as palavras de Mumu. Jin Yuki franziu a testa. O que você está dizendo? Você está insinuando que o mestre Danbaek-yon entrou no antigo prédio de pesquisa e tentou congelá-lo para as flores. Se fosse esse o caso, ela não teria chorado. Não. Não é que ela tenha feito isso. Mas o Sr. Kang Mui parece ter aprendido a fazê-lo. Você acha que Kang Mui aprendeu isso? Tem um sentimento semelhante ao que o mestre faz. Mas um pouco diferente. Nisso, Jin Yuki parou de andar. Ele quer dizer que eles sentiram o mesmo porque ele estava sentindo energia semelhante. Não. Cada energia é única. Isso ocorre porque a energia interna de cada pessoa e suas artes marciais é diferente. Dependendo se a pessoa treina ou como ela treina. A qualidade da energia é dividida em milhares de números. E será difícil distinguir entre eles. A menos que se seja um mestre. Com que base você pode dizer isso? Que fundamentos? É impossível distinguir a singularidade da energia. A menos que se seja um mestre com grandes sentidos. Ele ouviu isso na aula de compreensão profunda da energia interna e também de seus mestres. Mesmo que ele aguçasse seus sentidos, ele só seria capaz de entendê-lo até certo ponto. Mas Mumu, que ainda não havia formado Dantian, era capaz de conhecê-lo. A pergunta de Jin Yuki. Mumu respondeu coçando a cabeça. Eu apenas senti isso. Só sentiu. Como alguém que não formou um Dantian pode senti-lo? Espere. Jin Yuki colocou as palmas das mãos no estômago de Mumu. E respirou. Ele não podia controlar seu ki interno como os mestres. Mas agora ele era capaz de verificá-lo. Os olhos de Jin Yuki se arregalaram. O que é isso? Como? Você? Jin Yuki olhou para Mumu em choque. Este foi apenas o segundo dia de Mumu aprendendo a técnica de cultivo. No entanto, havia sinais de um Dantian que já havia se formado. Jin Yuki estava sem palavras. O que é isso? Isso é possível.
Jin Yuki não entendia a velocidade do crescimento. Ele mudou a técnica de cultivo para que Mumu pudesse aprendê-la rapidamente. Mas isso foi... Eu pensei que ele levaria mais um mês para fazê-lo. No início da adolescência, Jin Yuki aprendeu a criar Dantian e previu que o aprendizado de Mumu no final da adolescência levaria mais tempo. Mas isso foi muito rápido. Isso estava à beira de ser capaz de usar energia interna em apenas 2 dias. Este não poderia ser o lendário corpo celeste ou algo assim. Certo. Ele não poderia ter um Dantian tão rápido se não fosse por isso. Moilva estava andando à frente e depois se virou para trás. E o Jin HYK. O que você está fazendo? Você não está chocado que eu lhe disse para ir embora? Certo. Jin Yuki acalmou seu choque e falou com Mumu. Vamos conversar assim que a chamada nominal terminar. No final do tempo livre. A chamada nominal começou. Na frente do portão principal dos dormitórios. Du Yangvon do dormitório celestial norte estava guardando o portão e estava de pé com as mãos atrás das costas com um rosto ansioso. Todas as chamadas para os andares foram feitas. Mas apenas uma ainda não foi feita. Era o 6º andar para onde Mumu tinha que ir. Ele ainda não foi capaz de fazê-lo. Du Yangvon agarrou sua testa como se sua cabeça doesse. Depois que Mumu assumiu o 6º andar, a condição melhorou. E havia um aluno que não podia ser controlado. Era que imagem. Um estudante do 3º ano no 6º andar. E dizia-se que ele havia escapado novamente. E as pessoas estavam lá fora para pegá-lo. Vendo quanto tempo tinha sido. Ele parecia determinado. Se continuarmos a conseguir pontos de demérito como este, vamos cair fora da corrida. E o aluno não tinha medo de ser expulso. Ele não achava que seria tão tarde. Du Yangvon tirou o pedaço de papel dobrado do bolso. Estava quase na hora de acabar com isso. Então ele continuou ficando nervoso. E o líder do 5º andar, Kang Seul-hyeon, se aproximou dele. Ainda resta. Sim. Mumu. Nem ele conseguia. Se ele decidisse se esconder de verdade, seria como tentar pegar uma estrela do chão. Bem, isso é um exagero. E ele não vai a lugar nenhum além do centro de treinamento especial. O lugar de que imagem era o mesmo. Ele não deixa Shonayon. Mesmo que ele tivesse um buraco na bunda por causa dela, ele continuaria indo atrás dela. Apenas deixe isso ir. Não há outras pessoas fora de seus quartos. Então vou postar o relatório final. Você vai. Eu fiz isso mais de 1 ou 2 vezes. Então por que agir tão surpreso? Kang Seul-hyeon era como o braço direito de Du Yangvon. E Du Yangvon entregou-lhe o tabuleiro, e Kang Seul-hyeon tomou. Certifique-se de vencer os par. Nisso, Du Yangvon cerrou os punhos. Você quer dizer isso? Lamento que você esteja perdendo o treinamento muscular por minha causa. Se houver perda de músculo, quem perde músculo por perder um dia de treino? Não se preocupe e continue. Então. Obrigado. Sim. Du Yangvon estava animado quando ele se afastou rapidamente. E vendo suas costas desaparecerem assim, Kang Seul-hyeon sentiu alegria. Um dia de folga do treinamento muscular. Jin Yuki, que vinha de fora, perguntou. Para onde vai o gerente? Ele não podia nem mesmo dizer o que estava acontecendo, pois estava muito em alegria. Ele falou com Jin Yuki.
que estava curioso com um rosto sorridente. Você deve estar curioso. Uma batalha entre aqueles que herdaram o sangue de grandes pessoas. Centro de treinamento do Nordeste. Dentro do local dos dormitórios. A escala do centro de treinamento era extensa. E havia um menino com cabelos espessos à espreita nas árvores exuberantes. Era que imagem! Porra! Ele tinha vindo para assistir Shonayon. Mas agora ele estava correndo para evitar ser pego. O que há com ele? Ao ouvir que o líder do sexto andar não sabia artes marciais, ele pensou que poderia se esconder em qualquer lugar. Mas não tinha certeza do que aquele homem estava fazendo. Constantemente descobrindo onde ele estava escondido. Por favor. Desista. Por causa dele. Ele não podia ver Shonayon treinando por um único dia. E agora ele estava se escondendo longe do centro de treinamento especial. Era uma situação em que ele estava correndo. Eu vim até o fim do lugar. Então ele não pode me encontrar. Ah! Que imagem prendeu a respiração quando alguém saiu de debaixo da árvore em que estava. Era Mumu. Não. Como ele chegou aqui? Que imagem estava perdendo? Esse homem que não tinha aprendido artes marciais poderia rastrear sua presença. Mumu falou. Sênior, onde você está? Sênior parece muito mais agradável no dormitório. Só de ouvir essas palavras o deixou arrepiado. Mumu. Olhando ao redor. Abaixou-se no chão e começou a cheirar o chão. O quê? Ele estava cheirando o chão. Não. Esse louco não é um cão de rastreamento. Que absurdo ele está fazendo tentando cheirar o... Cheirar. Mumu. Que estava cheirando naquele momento. De repente olhou para a árvore com olhos brilhantes e disse. Encontrei você.